Queridos irmãos, queridas irmãs, então, catalepsia, ressurreições, vídeo 123, a Gênesis capítulo 14. Então, dando sequência, os guardas, eles ali próximo, guardando o túmulo de Jesus, os guardas ouviram um barulho, como se fosse uma explosão. E os guardas ouviram esse barulho dentro do túmulo, como se fosse uma bomba. E eles abriram o túmulo, os guardas retiraram aquela pedra para ver o que estaria acontecendo lá dentro. E para a surpresa deles, eles não encontraram ali o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é óbvio, Maria Madalena e outras pessoas chegaram lá, Praticamente não foi no terceiro dia, não. Isso aí, os guardas lá, eles, assim que lá eles foram colocados para proteger o túmulo, eles ouviram o barulho. Depois de um dia, mais ou menos, eles ouviram. Não tem nada desse negócio, ressuscitou no terceiro dia. Não tem nada disso, não. Então os guardas ficaram assim, pasmos, mas dando sequência, nosso Senhor Jesus Cristo, ele desintegrou o seu corpo físico ali dentro do túmulo, para a posteridade, nada que lhe pertenceu fisicamente caísse na mão ou nas mãos dos arbitrários. Porque a finalidade da mensagem de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo é a autoevangelização e não a exploração. É a educação e não o assalto. E não manter a pessoa nas rédeas, na ignorância. Então, como dissemos no vídeo anterior, nós vamos continuar aqui de Chico Xavier. Se algo de Jesus, na mão de uma religião, agora você sabe qual religião que de fato ia ter 100% em mãos os ossos do Cristo, o corpo do Cristo, as roupas do Cristo, tudo que o Cristo usou. Você sabe qual religião, O catolicismo. Pois, não mudando de assunto, na Itália e na França, vamos pensar na Itália. Na Itália, não vamos falar de Itália, não. Se você for no museu, em São Paulo tem um museu no Parque Dom Pedro, que lá tem os ossos
os ossos do padre Anchieta. Não perca essa oportunidade. Quando você for a São Paulo, ali no Parque Dom Pedro e tal, tem ali onde São Paulo foi fundado. Então tem lá aquela roupa que os padres usam. Eu não entendo essas coisas. Eu entendia bastante, hoje eu não entendo mais disso. Lá tem os ossos, tem alguns ossos do padre Anchieta. Agora, do padre Anchieta tem ossos de muitos outros padres e bispos e papas. Existem corpos, né, incorruptos, que são aqueles corpos que não se desintegraram. A doutrina dos espíritos esclarece tudo isso, nós já explicamos a respeito disso. Agora imagine do Cristo. Que bagunça que não ia ser aqui na Terra, as religiões. E as religiões, elas existem aqui na Terra para unir os seres a Deus e não desunir. Mas é o contrário que acontece aqui. Então, dando-se sequência, olha só para você ver. Houve Chico Xavier dizendo isso. Houve a desintegração total do corpo de Jesus, isso por vontade dele próprio, né? Dele, o próprio mestre. Provavelmente esse evento tenha gerado algum tipo de ruído dentro do sepulcro. E os guardas então teriam removido a pedra para verificar o ocorrido no interior. E aí, como eles viram que o corpo não estava lá, ele, né, ou eles, não sei se foi um ou se foi dois guardas, eles se assustaram e correram, então, para a cidade. Os guardas correram para a cidade. Por isso, Maria Madalena encontrou a pedra removida e, devido à implosão do corpo do mestre, o local estava vazio. Você entendeu? Chico Xavier, quem disse isso. Você sabe a quem Chico Xavier disse isso? Disse a Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco o interrogou a respeito do ocorrido, dos fatos ali. Agora, eu nem que se você me der uma galáxia para me tentar me convencer o contrário, eu não aceito. Porque isso aqui encontra-se embasado na doutrina dos espíritos. Isso é fato. E ainda mais conhecendo os elementos, o que o perispírito, o que o espírito, na erraticidade, pode fazer. Aí você pode me dizer assim, mas e o fato de Jesus ter aparecido lá para os apóstolos e, mediante a ignorância de Tomé, pediu para que Tomé tocasse em sua ferida, né? Na sua chaga, ali onde foi introduzido o prego, e Tomé tocou
e constatou que realmente era uma ferida. A doutrina dos espíritos nos explica a respeito da materialização e da desmaterialização. Você não se lembra quando eu contei o caso aqui de Eurípides Barçanufo, que ia em espírito realizar partos nas circunvizinhas redondezas de Sacramento? Agora, por que os apóstolos viram Jesus? Porque eles eram dotados da vidência. E também Jesus permitiu que todos ali vissem ele. Materialização. Jesus se materializou não só aos apóstolos. A doutrina dos Espíritos nos explica a respeito da materialização. Como também Jesus, ele se materializou a Maria Madalena e conversou com ela. Dois homens que se seguiam, parece que a uma cidade de Emaús. De repente, um homem se fez presente também no final, abreviando a história, que eles foram descobrir que era Jesus Cristo, ali materializado. Só que eles não tinham conhecimento de materialização. A única ciência que nos esclarece a respeito da materialização e da desmaterialização, da vidência, dos dons mediúnicos, desses fenômenos espíritas, é o Espiritismo. Por isso que não existe milagre, não existe o maravilhoso, não existe o sobrenatural, não existe o miraculoso, não existe ressurreição. O corpo físico de Jesus não ressuscitou. Nosso Senhor Jesus Cristo o desintegrou. E ele se materializou. Perispírito, graças ao perispírito dele, ele se materializou espiritualmente, ele se materializou a todos aqueles que ele aparecia. O Espiritismo nos esclarece isso. Isso não é fenômeno sobrenatural. Observe só para você ver. Aí tivemos que fazer essa anotação, né? E o Espiritismo nos já demonstrou que a materialização e a desmaterialização de objetos, e espíritos é completamente possível, e vários desses eventos já foram documentados, vastamente documentados em várias obras da literatura espírita. Essa questão da materialização e desmaterialização de espíritos pode nos responder uma outra questão. Se o nosso mestre não ressuscitou, como ele pode ter aparecido a várias pessoas em carne e osso? Olha só para você ver como são as coisas, como que a gente tem que pesquisar e estudar e colocar no papel, porque são muitas coisas. Se o nosso mestre não ressuscitou, como ele pode ter aparecido a várias pessoas em carne e osso, usando de um linguajar popular? Como Tomé, por exemplo, poderia ter tocado o corpo dele e tocado até as suas feridas, as suas chagas? Então, vamos entender. Vamos entender isso. Cristo
não apareceu com seu corpo físico. Cristo não apareceu a todas essas pessoas com o seu corpo físico, mas com o seu perispírito. O perispírito é um corpo fluídico que existe entre o corpo físico e o espírito. E ele pode guardar ou não a aparência do físico anterior do corpo. Anterior. Conforme o espírito as mentalize ou não. Ou seja, Cristo se materializou através do seu perispírito para poder se comunicar com as pessoas. Claro, ele fez isso devido ao grau evolutivo daquelas pessoas da época. Alguns de nós, né? Inclusive, estávamos lá. Né? Reencarnados. Lá, então, naquela época, ou mais ou menos 2000 anos, pois todas essas pessoas só acreditariam caso ele aparecesse materializado, ou seja, na matéria, assim como dizia, as profecias. Deu para você entender? O perispírito. A vontade do Cristo. Aquilo que ainda tinha que ser transmitido. Aquilo que ainda tinha que ser esclarecido, relatado, porque o Cristo mesmo, ele naqueles dias, junto aos apóstolos, ele nos prometeu um Consolador que ficaria conosco por toda a eternidade. E esse Consolador nós sabemos hoje que é o Espiritismo. Que ele disse que nos enviaria um Consolador, que ia nos esclarecer tudo que naquele momento lá ele havia dito, mas que não tínhamos compreendido. E que também esse Consolador muito mais nos esclareceria. Por isso que temos dito que o Espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. Não ocorreu nada de sobrenatural na época do Cristo. Não ocorreu nada de milagre, não aconteceu milagre nenhum. Não ocorreu ressurreição de corpos físicos. E sim ressurreição de almas. Essa é a finalidade. Ressurreição de almas. Evangelizar almas. Por que se preocupar com aquilo que é perecível? Se preocupa, sim, na manutenção, mas não na imortalidade daquele perecível, porque faz parte da natureza de Deus, dos desígnios de Deus. É natural a desintegração de todos os corpos. O Cristo desintegrou o dele,
Por exemplo, não existe. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito de tudo isso. A respeito das materializações. Se as pessoas que estudam materialização e desmaterialização entendem o que nós estamos dizendo. As que não estudam não têm essa compreensão, não. As que não entendem, que não estudam, vai me pôr eu no hospício realmente. Mas se me porem no hospício, porque estamos revelando isso aqui, eu dou graças a Deus. Porque não existe nada melhor que você ser torturado moralmente, fisicamente, psiquicamente por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele eu dou minha vida, se for preciso. Ou, na verdade, você acha que eu não estou dando a minha vida por ele aqui? Você acha que eu não estou dando a minha vida por Jesus aqui? Eu estou tentando, com todo respeito, não é convencer. Eu estou tentando mostrar à humanidade que nunca houve, nunca existiu milagre miraculoso, sobrenatural, e que tudo faz parte das leis, dos desígnios do Criador. São fenômenos naturais. E nós já explicamos por que Jesus desintegrou não só o teu corpo físico, como também todos os teus pertences. Inclusive, não existe nada de punho por ele escrito. Tudo que existe a respeito do Cristo, por segundos e terceiros que escreveram. Jesus não escreveu nada. Jesus apenas dizia, e as pessoas anotavam conforme o grau de compreensão, o grau de entendimento e de evolução. E que se você pegar os 4 evangelhos, e se você ler os 4 evangelhos, todos os 4, nenhum está de acordo um com o outro. Porque era a visão pessoal dos evangelistas. A visão pessoal. Então, a doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito da materialização de objetos. A doutrina dos espíritos nos esclarece a respeito da materialização de corpos físicos tangíveis. O maior médio de efeito físico de materialização que existiu. Vamos pensar por esse lado. Chama-se Peixotinho. Digita aí no Google. Médio de materialização e desmaterialização. Peixotinho. Eu esqueço o nome dele total, mas eu vou pelo apelido. Peixotinho. Inclusive, Chico Xavier várias vezes foi até ele, e lá várias vezes Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, se materializou através do Peixotinho, e Chico pôde, alguns minutos, até quase 1 hora, abraçado com ela, conversando com ela, confabulando-se com ela. Agora, isso não é novidade ao espírita, para o espírita, ao espírita, né? Isso não é novidade. De forma alguma. Isso são fenômenos naturais que a doutrina dos espíritos nos esclarece.
a respeito dessa tangibilidade. Nas casas espíritas, tem espíritos que eles se apresentam aos médiuns, videntes, graças também ao perispírito do médium, porque o médium, ele atua mediunicamente graças ao perispírito dele. Mas vamos simplificar. Muitos médiuns que vê espíritos, eles, detentores de uma faculdade mediúnica de vidência tão educada e tão disciplinada, eles tocam no espírito, eles pegam no espírito, eles tocam, eles sentem o calor daquele corpo físico, eles abraçam aquele espírito materializado ali na vidência que aparece a eles. Quantos trabalhos de materialização e de desmaterialização, mãos são materializadas, mãos sangrando. Vamos para o próximo vídeo, mas da sequência desse mão sangrando. Presta atenção para você ver uma coisa, com todo respeito.